Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com a Sara, que foi nossa aluna no preparatório para o TOEFL IBT, e hoje ela vai estar aqui conversando com a gente sobre o processo de preparação dela, como foi essa preparação, como ela chegou até a gente. Então a gente vai ter essa oportunidade então de conversar com ela, conhecer um pouco mais sobre o processo dela, como foi então esse processo. E saber, né, como foi a preparação dela, por que ela fez a prova e ter a oportunidade também de tirar dúvidas. Então, peraí, que ela tá chegando. Vamos ver, peraí aqui. Ah, saindo. Oi, Sara, tudo bom? Fernanda, tudo bem? Tudo Boa ótimo. noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, conversando com a gente. Fico muito feliz de estar aqui. Prazer Então, todo Sara, meu. Se eu puder ajudar alguém com as dicas que eu já anotei aqui, eu vou estar bem feliz. que bom, não, é sempre bom porque a gente fala muito assim sobre o processo de preparação e tudo, mas a gente sabe que cada um tem uma jornada diferente, né? E acaba que às vezes alguma coisa na sua jornada é justamente a motivação que outra pessoa precisa para falar, poxa, eu tô passando por isso, né? Eu já passei por isso, foi assim, e não desistir, porque a gente fala muito no topo, mas muita gente desiste de um processo de bolsa ou de alguma coisa que tem que aplicar porque não quer fazer o TOEFL, porque tem medo do TOEFL e tudo. Então é muito legal a gente conversar sobre isso, né? Com certeza. Inclusive, eu estava pensando hoje, né, em já começar falando sobre a minha motivação. No ano de 2019, logo no final do ano de 2019, eu participei de um processo seletivo para o mestrado que eu tinha interesse e eu fiquei muito frustrada, porque logo no início do mestrado aqui no Brasil, mesmo, não foi nem mestrado para fora, eu já, assim, já cheguei não passando na fase do inglês, né? Então, eu Em nem 2019. consegui 2019, exatamente. Então, assim, eu nem consegui sentir o sabor da prova técnica, né? Porque eu sou engenheira, então eu me formei no final do ano, aliás, no começo do ano passado, e em 2019 eu já estava fazendo a prospecção de mestrados, né? E Uhum. logo quando eu fui tentar fazer a primeira prova, no primeiro mestrado já tive um resultado ruim, nem consegui chegar na parte do cálculo da física. O inglês foi intermediário e o mestrado exigia o inglês avançado. E embora eu tenha feito, né, 8 anos de inglês quando eu era mais nova, quando eu era criança, né, até a adolescência, a gente sabe que o inglês é uma questão muito forte de prática, né? Então, na hora que eu falei assim, bom, se o meu inglês ficou intermediário para esse curso, 2020 tem que ser o ano que eu tenho que focar para os meus objetivos. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas olham assim, né? Por exemplo, essa live, né? Eu tenho assim, eu tenho um pressentimento que chama a atenção das pessoas é o score, né? Foi o meu score. E acha que é muito difícil, muito inalcançável alcançar isso. Né? E não Sim. é, né? Então assim, tanto não é que de 2019 para agora eu já consegui atingir esse score. Uhum. E você, em 2019, a prova que você fez então foi a prova do TOEFL IBT também? Não, não foi. Foi uma prova fechada daquele mestrado. Uhum. E Foi uma aí, prova também de avaliação de nível, mas não foi o TOEFL. então você depois então em 2020 você decidiu que você ia aplicar então para outro programa de mestrado, foi isso? Aí, em 2020, como eu falei, eu terminei a minha faculdade em janeiro e eu decidi que não importava qual ia ser o meu caminho, né? Se eu ia começar a trabalhar, ou se eu ia fazer um mestrado fora, ou se eu ia fazer um mestrado dentro do Brasil.
eu precisava de ter uma prova oficial que dissesse para o resto do mundo qual era o meu nível de inglês, né? Até mesmo para as universidades aqui do Brasil, porque a gente sabe que porque o mestrado ele exige um conhecimento de inglês, né? Nem que seja para leitura, mas exige. Então, eu falei assim, bom, eu já sei que eu vou precisar, né? Foi assim, isso que me motivou a escolher fazer o TOEFL, a me E aí, preparar. sim, quando você então decidiu, então eu vou fazer o TOEFL porque eu quero ter, né, essa certificação, tudo assim. Qual foi o primeiro processo que você fez? Você já conhecia então a prova, já tinha ouvido falar da prova então? Sim, eu já tinha ouvido falar da prova e há 2 anos atrás eu tinha feito uma versão do TOEFL que não era o IBT. Era uma versão no papel que não O tem, ITP. inclusive, a sessão de speaking Uhum, e o de writing. Aí eu uhum, tinha feito na onde eu estudava, na faculdade, e eu não tinha ido bem também nesse, né? Então, eu falei assim, bom, a primeira coisa que eu precisava fazer era me preparar. Eu estava muito com esse foco na cabeça. Eu preciso me preparar para fazer essa uhum, prova. Não dá para você chegar de paraquedas, né? uhum, E aí, eu sabia que existiam alguns materiais da uhum, própria instituição que faz a prova do TOEFL, que esses materiais eram pagos e tal, mas eu estava uhum, assim, com um certo receio, eu não consegui me preparar para aquilo que é meu output, né? Ou seja, para a questão do speaking e para a uhum, questão do writing, né? Quem iria corrigir isso, né? uhum, E aí eu fui pesquisando na internet pelos preparatórios que tinha disponível, e aí foi uhum. quando eu encontrei o seu preparatório. E eu acho assim que se fosse para recomendar para qualquer pessoa que tem interesse hoje em fazer o TOEFL, eu acho que é fundamental fazer um preparatório. Eu não faria sem preparatório, não fiz, né? Não faria, não, eu não fiz sem preparatório. Mas é porque é o que você falou. Você mencionou a outra prova do TOEFL, é o TOEFL ITP, né? Que é uma prova toda de múltipla escolha, são 3 sessões e tudo. Mas ela também é uma prova que você tem que fazer o preparatório porque ela é uma prova muito corrida. E quando você chega, por Exato. exemplo, na sessão de gramática, é uma sessão que ela é pura estratégia, porque ela é super corrida, você tem que estar com o olho treinado, saber o que você está buscando ali. Então, assim, realmente faz a diferença porque vai além do nível de inglês. Porque muita gente acha que, se meu nível de inglês é avançado, eu vou ali e faço a prova. E muita gente faz isso. Muita gente marca a prova e vai fazer a prova sem saber como é a prova. E é uma prova cara, né, gente? A gente tem que falar sobre isso, né? É uma prova que Sim, é cara. é em E aí, dólar, né? é Com esse dólar nas alturas. Pois é um senhor investimento. Aí você vai lá, faz a prova, e você não sabe a estrutura da prova, e você não sabe que tem um monte de estratégia, não é? Você chega, por exemplo, você chega na questão, que hoje em dia é a questão 2 do speaking, aí aparece lá o textinho. Sim, você faz o que com esse texto? Se você não sabe, você fica perdido. É aquela coisa, faço o que com esse texto? Sei lá, é para eu ler, Inclusive, Inclusive, durante a prova, você não tem nem tempo de ler os enunciados, né? Você já tem que olhar para a questão e já saber o que você tem que saber, o que você tem que fazer naquela questão. Né? Se é questão que é para dizer o que não foi encontrado no texto, se é a questão que está sumarizando o conteúdo do texto, né? Você é tem isso aí. que. Eu acho assim que o TOEFL, eu acho não, eu aprendi isso, né? Com preparatório e com esse processo. O TOEFL, ele é uma questão de treinamento, Uhum. né? E de estratégia. Então, uma coisa, vamos lá, né? O que me fez escolher até mesmo o seu curso? Gente, só para vocês saberem, Fernanda não está me pagando para falar isso aqui, não, tá? Muito pelo contrário, eu paguei para ela. É verdade. A gente não ensaiou, a gente só marcou, vamos lá, vamos lá. Isso aí. É verdade. Muito pelo contrário, eu que paguei para ela.
Então, assim, o que me chamou a atenção no preparatório? Porque tem vários preparatórios, né? Foi o fato de você dar uma garantia. Né? Eu falei assim, para quem não sabe, né, pelo menos na época que eu comprei, o preparatório dizia o seguinte: eu recebi um e-mail assim da Fernanda sem letras miúdas. Olha, se você não alcançar a nota que você espera, você tem um reembolso, né? Eu não me lembro dos detalhes, mas era uma garantia desse tipo. E a gente manda, quando a gente contrata esse curso da Fernanda, a gente manda um score que a gente gostaria de ter. E como que eu cheguei a esse score? Eu simplesmente vi um mestrado foda em engenharia com biologia, que eu acho assim barato, lá na Austrália, e falei assim, não sei como, mas eu quero isso daí, entendeu? Não sei como, mas tava lá, 96. Aí eu falei, difícil, hein? Mas vamos lá. Eu mandei lá, falei, olha, preciso de 96, entendeu? Aí, eu assim, eu fiquei muito intrigada com aquela garantia, porque a Fernanda não conhecia meu nível de inglês. Eu falei assim, se eu tivesse um nível de inglês que é o básico, né, eu sei que eu não tinha o básico, mas e se eu tivesse? Aí eu descobri depois também a estratégia, porque quando eu consegui o curso, aliás, depois que eu tive acesso ao curso, eu descobri que você também dava, além do preparatório para o TOEFL, um curso de inglês. Sim. Então, assim, Então, assim, o preparatório, com sinceridade, você só não vai conseguir se você não se dedicar. Então, é uma questão de dedicação. Talvez para alguns vai ser mais do que 1 hora por dia, talvez para outros vai ser 30 minutos, mas é dedicação. Mas Dedicação tempo também. e treino, Sim. né? E o que eu achei muito interessante é que, justamente o que você comentou, a gente é acostumado a pensar que o TOEFL é apenas uma prova de conhecimento de inglês, quando ele não é isso. Ele é também uma prova de agilidade mental. Então você não tem tempo para pensar muito. Você não tem tempo para ler todos os textos. Você não tem tempo, você não tem oportunidade de ouvir de novo os áudios. Então você não fala assim, olha, não entendi essa aula, não repete para mim, não tem isso. Algumas perguntas você precisa de responder qual é uma opinião sua, que você às vezes nunca parou para pensar naquilo. Né? Inclusive, eu achei barato uma aula que a Fernanda fala assim: olha, você pode até discordar disso, mas se você tem 2 argumentos para usar para responder essa pergunta, use os 2 argumentos. Né? Então, assim, eu percebi que era muita estratégia, né? Então, eu aprendi como que eu ia começar a descrever, por exemplo, a minha opinião, como que eu ia começar a descrever o texto, a estrutura do texto. Você também tem que se adaptar com os tipos de áudios, porque não são conversas convencionais, né? Então, por exemplo, a aula que caiu na minha prova, ela era sobre sequestro de dióxido de carbono pelas pedras de silício durante o período da era glacial, desse jeito. É desse jeito as coisas. Né? Aliás, esse não sei se foi na prova ou se estava no material que eu estudei. Enfim, mas é o mesmo, né? Tem uns que são nesse nível mesmo. Assim. Então tem aula de biologia, tem aula sobre história, tem aula sobre literatura. Então também, inclusive uma das coisas que eu trouxe aqui, eu montei um quadrinho aqui para falar sobre alguns pontos de dicas importantes. Uma das coisas é que, por exemplo, assistir série, filme, é uma boa? De uma maneira geral, sim. Mas, portanto, você tem que assistir os áudios de aulas
aulas muito distintas, muito aleatórias. Aleatório é a palavra importante, porque isso é verdade. Eu falo muito mesmo assim, olha, por exemplo, o site do TED.com é ótimo, porque tem várias talks, né? E o bom é justamente isso. Os temas são completamente aleatórios. Então, assim, você vai ali, você tem uma diversidade tão grande de temas, e isso é bom porque quando você assiste um filme, você não vai sentar e treinar fazer anotação durante um filme, né? Porque quem faz isso, né? Mas quando você está ouvindo um áudio que é mais curto, você está ouvindo uma talk de 7 minutos, 8 minutos, você senta ali e você pratica, porque não é só a gente entender, né? Você tem que entender e anotar. E, então, assim, é uma coisa que é uma questão de prática, você tem que praticar, porque conseguir um bom score na prova está relacionado a isso. Não consegue um score alto na prova, se você não faz anotação nenhuma. Você pode ser fluente, entender tudo. Aqui é muito detalhe. Você vai ouvir, por exemplo, como você falou, você vai ouvir sobre um tema que você nunca viu na sua vida, você tem conhecimento nenhum, zero. Aí você vai ouvir um monte de detalhes. Aí você não anota nada, vai escrever uma redação. Ah. Tipo, Exatamente. E eu digo mais, a questão da anotação não é só depois uma fonte que você vai consultar para responder a pergunta, é que quando você anota, você também fixa o conteúdo, né? sim. Deixa eu só ter aqui, alguém, teve uma pessoa que mandou uma mensagem com uma pergunta. Para se obter no overall 83 e no speaking 26, qual o nível de inglês recomendado? Bom, 26 no speaking é avançado, né, Fernando? É avançado. A gente recomenda para os 83, dá para fazer com o nível B2, que é Upper Intermediate, né? Pro 26 no speaking, aí é aquela coisa. O ideal é que seja no listening C1, que é para conseguir ouvir e anotar bem. Porque para 26 no speaking, você tem pouquíssima margem para erro. Então, ali, para deixar. Não dá para você, por exemplo, perder uma questão. Não dá. Não tem espaço para isso. Então, o espaço para erro é muito pouco. Então, no listening, você tem que ser avançado. Porque a sessão do speak é uma sessão de repetição de conteúdo. Se você escuta, anota bem. Se você é um upper intermediate, que é um B2 na hora de falar, você consegue entregar informação, porque você vai ler aquilo que você anotou. Agora, se você não escuta e não entende bem, né, e não consegue fazer as anotações, tirar o 26 no speaking fica difícil, né? Porque a gente, agora, né, a gente tem muita gente no processo de validação de diploma. Então, eles têm o 26 no speaking que eles precisam tirar para validar o diploma. Então, os 83 ficam assim, geral, mas o speaking é 26. Então, assim, é um desafio, porque é uma sessão que hoje em dia depende, 75% do score dela depende de listening. Então, tem que ter um bom ouvido, não tem para onde correr aí para conseguir esse score. Eu acho que... Desculpa, perdão. Não, pode falar. Eu acho que a sessão de speaking ela é uma das mais desafiadoras. Não vamos usar difícil, que é para a gente não ficar limitado. Vamos usar desafiadora. É verdade. Ela é uma das mais desafiadoras porque você tem que ter uma capacidade muito grande de sumarizar, né? Além de entender, você tem que pegar e converter um negócio que você ouviu de 3 minutos em 45 segundos ou 60 segundos, dependendo da questão. Selecionar a informação. Foi pelo menos o desafio que eu encontrei enquanto eu estava fazendo a sessão de speaking. Eu sabia tudo que eu tinha ouvido e tinha condição de falar, mas às vezes concatenar tudo aquilo em 45 segundos era desafiador mesmo. Fazer o processo de seleção de informação, né? Porque como você tem muita informação ali, ninguém espera que você vai entregar tudo que foi dito em 90 segundos, né? Em 60, ninguém espera isso de você, mas você tem que selecionar o que é a coisa que, tipo, isso aqui tanto faz, e isso aqui é crucial para eu responder a minha pergunta, né? Para eu dar os exemplos e tudo, isso é informação crucial. Então, esse processo realmente de seleção, é aquela coisa, é prática, né? É praticar, fazer. Eu ficava às vezes no banheiro, tipo assim, Sara, pensa alguma coisa aleatória sobre a sua opinião. Aí eu pensava assim, tá, agora responda para você mesmo.
Não, é isso aí, porque é ficar, porque fazer esse exercício em voz alta é muito legal, porque não só te ajuda a se sentir mais confortável na hora de falar, porque muita gente se sente desconfortável na hora de falar inglês, e isso é um bloqueio. Então, você se sentir mais confortável e automatizar estruturas gramaticais e palavras, porque aí, se você usa determinadas coisas várias vezes, elas vêm automaticamente. Porque se você não está acostumado a usar, na hora que você vai falar, dá branco. Você está nervoso, está fazendo prova, está nervoso, e aí branco. Então, assim, esse processo, ele é muito importante. É igual aquela coisa que você fala assim, quando alguém chega para você e fala assim, pergunta qual é o nome dele em inglês. Você pensa. Você pensa, ai, não, sai automático, what's your name? Porque, pô, é a primeira coisa que você aprende no curso de inglês, né? Então, vocês estão 10 anos falando aquilo ali para sempre. E isso é tornar o vocabulário, a estrutura automática. E esse processo você faz usando. Aí as pessoas falam, mas eu vou falar sozinho, quem vai corrigir? O objetivo aqui não é corrigir, é falar, é praticar, soltar a língua, né? Assim, Exatamente. é praticar Exatamente. isso sozinho. E você pode, como eu estava falando, né? Você não precisa ficar preso nas perguntas que tem ali no material que a gente compra do TOEFL. Você pode criar suas próprias perguntas, mas usar a mesma construção, né? Para responder aquelas perguntas. Sim, sim. E diz pra mim, Sara, fala um pouquinho pra gente da sua preparação. Como é que foi? Você estava conciliando com, porque você falou que você já tinha terminado a faculdade, né? Você estava conciliando com trabalho, com outra coisa? Quanto tempo você dedicou? Como é que foi para você? Eu sei que talvez tenha sido um pouco diferente, talvez esse ano, porque a gente estava no ano da pandemia, né? Então algumas coisas mudaram na rotina de todo mundo, mudou um pouco. Então como é que foi para você esse processo? Então, em 2020, eu estudei o preparatório em 2 etapas, né? Inclusive, a Luana deve estar querendo me matar. Luana, gente, foi a pessoa que ficou me acompanhando. O preparatório da Fernanda, você pode mandar perguntas, você pode mandar os seus áudios, você manda os seus áudios gravados das questões de speaking e você manda as redações, né? E ela manda depois um feedback muito detalhado, inclusive. Então, isso foi muito bom. Foi o nível de detalhe que a equipe da Luana colocou na correção, da Fernanda colocou na correção, me ajudou muito a melhorar as minhas redações e os meus speakings. Mas voltando ao assunto, em relação à minha preparação, por que eu falei que o Luana deve estar querendo me matar? Porque eu fiz uma parte no começo do ano, depois eu sumi e depois fiz outra parte no final do ano. Por quê? Eu estava me preparando para o mestrado, mas eu também estava aberta às possibilidades de trabalho. Eu também estava trabalhando para uma startup. Numa startup. E aí, o que aconteceu? Eu me dediquei, no começo do ano, ali, depois de maio, eu me dediquei aproximadamente um mês. Eu peguei o cronograma mais longo, porque eu sabia que o cronograma mais longo ia me dar um tempo menor de estudo por dia, já que o meu tempo estava apertado, eu estava estudando para o mestrado, estava trabalhando também na startup. E eu comecei a fazer aquele cronograma, e eu gastava cerca de 40 minutos por dia, e fiquei 3 meses com o cronograma trancado, digamos assim. Aí eu comecei a trabalhar integral de 8 da manhã até 5 horas da tarde, mas com várias outras coisas também na minha vida. E eu continuei o cronograma gastando cerca de 1h30 por dia. E eu tive que dar uma corridinha a mais para conseguir terminar o cronograma a tempo do dia que a minha prova estava marcada. Lembrando que no ano passado, a ETS, né? Sim. A ETS, ela estava usando, aliás, ela estava não, ela ainda está usando o Proctoru para fazer as provas remoto. No home edition. Só que eu estava conseguindo desmarcar ao meu bel prazer no site do Proctoru, então eu não precisava de pagar nenhuma taxa. Aí na virada do ano, eles falaram assim, acabou esse negócio aí. E aí eu tinha que
se eu quisesse desmarcar e pegar e remarcar para outro dia, eu ia precisar de pagar tipo US$ 60. Eu falei assim, mas É isso aí. ferrando que eu vou desmarcar. E eu corri, saí igual desesperada para terminar o meu cronograma e enfim, mas basicamente foi isso. A minha dedicação aí foi em média 1 hora por dia, seguindo um dos cronogramas que você deu, né? Inclusive no O final eu maior, né? mudei. No final eu até mudei, né? Como eu te falei, no primeiro momento eu estava usando o cronograma maior e aí eu estava Uhum, usando menos tempo por dia, 40 minutos. Depois, no uhum. final, que eu tive que correr, eu usei tipo 1 hora e meia por dia, usando o cronograma mais curto. E você, então assim, aí no final, tudo bem. No dia da prova, então você fez um home edition. Fiz o home edition. Você fez Inclusive, umas anotações no quadro, você optou pelo quadro? sim, eu queria falar sobre isso. A primeira coisa eu tenho amigos que fizeram o TOEFL presencialmente e eles disseram que tem uma desvantagem muito grande, que é o fato de você estar falando e estar ouvindo e ter gente perto falando e ouvindo com você. Então, isso deixou eles muito desestabilizados. Então, assim, gente, quando eu fiquei sabendo também do Home Edition, eu falei assim, essa é a minha oportunidade para eu ter uma vantagem a mais. Então, assim, qual é a vantagem? Você está na sua casa, você faz no dia e na hora que você quiser. Não vai ter, se você fechar, né, no quarto e tudo mais, você não vai ter gente te atrapalhando, gente falando com você. Agora, uma desvantagem, você não pode usar o papel e caneta, ou papel e lápis, como você pode no dia. E aí, É o que eu verdade. usei? O que eu usei? Tem outros recursos lá, algumas ideias que o site também deixa. Eu usei esse quadrinho aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Quadro, que não é um quadro muito grande, é um quadro médio. E essa caneta aqui, ó. Ponta fina. Eu não acho ela tão fina, não, mas, Tô enfim. vendo, né? Não, não. É. Eu não achei mais fina do que isso. As mais finas Uhum. do que essa, eu teria que. O quadro ficaria perdido, eu não ia conseguir apagar. Seriam aquelas canetas que a tinta fica. Sim. E aí eu percebi uma coisa que eu poderia ter me ajudado ainda mais, que é o seguinte: enquanto eu estivesse fazendo o preparatório, usar esse quadro com essa caneta. Sim, sim. Porque Já quando eu treinar. fiz o preparatório, eu fiz o preparatório na caneta e papel. E aqui dá É muita muito diferença, diferente. porque o tempo que você leva para escrever um A que seja, né, é muito maior por conta do tamanho da caneta. Sim. Então, assim, tem que fazer tudo como se fosse igual ao dia da prova, né? Prova. Não pode ficar repetindo áudio, não pode ficar repetindo speaking, não pode desrespeitar os tempos, porque, sabe, você vai estar enganando você mesmo. Porque no dia Isso aí. não vai ter. Você ainda pode correr o risco de se acostumar com esse tipo de coisa que você não vai ter no dia da prova. Né? É isso aí, tá certo. E essa coisa que você falou é importante. Então, assim, se vai fazer o home edition, o ideal é que já treine com um quadro, para você se acostumar. Se vai fazer no seu aplicador, papel e lápis, né? Porque é o que você vai estar ali no dia, porque isso também te ajuda. Seguir o tempo de tudo e a estrutura sempre. Só pode ouvir uma vez, não passa o tempo. Ah, mas essa resposta aqui era para ter 60 segundos, eu fiz em 62. Sinto muito. Vai chegar no dia da prova, não tem 2 segundos extras, você não tem nada extra. Não é? O tempo da redação é aquele 30 minutos, 30 minutos. Acabou o tempo. É o que eu falo, gente, acabou o tempo, sumiu da tela. Tipo, não é tipo assim, ai, acabou o tempo, ainda tem. Não, 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 acabou, pum. Foi. Não tem pessoa, né? Não tem pessoa, é programa, né? Não tem pra onde você correr. Falando nisso, no dia da prova, como é que foi, né, o dia da prova? Você primeiro, no caso do Home Edition, né, gente? Você primeiro fala com um assistente que vai fazer aquela checagem do seu computador,
que vai habilitar a prova no seu computador, que vai pedir a você para mostrar todo o cômodo. Inclusive, você precisa de ficar de frente, aliás, de costas para a porta do cômodo. São alguns detalhes que não tá no site da ETS. Então, é bom saber. Você precisa de estar num cômodo onde você fica sempre com a porta atrás de você. Eles pedem para você filmar todas as 4 paredes, debaixo da mesa, cômodo de maneira geral, e pede a você para mostrar onde está o seu celular. Então, no meu caso, eu tinha desligado meu celular e deixado lá no quarto. Eu fui andando com o notebook pela casa para mostrar onde é que estava o meu celular. Não é permitido comer nem beber nada durante o truffle. Então, você não pode, por exemplo, estar com biscoitinho, chocolatezinho, nada disso. E eu mesmo, no site do TOEFL, no site do ETS, eles descrevem quais são as medidas que você precisa de tomar para testar se o seu computador está preparado para o exame. E eu fiz esse teste previamente e o teste passou, mas no dia da prova eu tive problema. No dia da prova é sempre o dia da prova, né, gente? O dia que tá dor de barriga, é o dia que o computador não funciona, a internet cai, é sério. No dia, tem uma coisa que pode dar errado, vai dar errado nesse dia. Exato. Né? Então, assim, a minha prova estava marcada para 9 horas da manhã e eu tive 3 horas de problemas com o meu microfone. Nossa! E eu, ao mesmo tempo que eu estava tendo aqueles problemas, com o meu microfone ele só funcionava para eu falar com o assistente, mas o programa do TOEFL não conseguia gravar meu áudio. Pelo menos, assim, a prova não começa se o seu áudio não tiver certificado. Sim. Mas, assim, e as assistentes, elas também são estrangeiras, né? Então, você tá ali, você tem que falar até as questões técnicas no computador, você tem que conversar em inglês com o pessoal, né? Isso daqui não tá funcionando, o que eu faço agora? E aí, depois de 3 horas, eu consegui começar o meu exame. Então, uma das recomendações que eu iria dar também é, se você for marcar de manhã, toma um café muito reforçado antes. Se for depois, no período da tarde, toma. Porque se você tiver um problema como eu tive, você vai ter que ficar esse tempo todo sem comer. E aí, depois, as 3 horas de prova, sem poder olhar para o lado. Porque você não tem tempo para nada. Você não tem tempo nem para pensar que você não tem tempo. É isso aí. Então, é uma coisa importante, porque ficar com fome desconcentra. Desconcentra muito. Gente, dá dor de cabeça. Então, assim, e você tem um break, um intervalozinho entre a sessão de... Eu falo sessão de input e sessão de output, né? Que input é leitura e listening, né? E a sessão de output é speaking e writing. Então, você tem um break ali de... Não me lembro se é 5 ou 10 minutos. 10, né? E aí você pode ir ao banheiro, e aí você pode tomar uma água, comer alguma coisinha. Eu segui a recomendação que a Fernanda fala no preparatório, que é não conversar com ninguém, não ler nada em português, não interagir com o mundo. Eu só fui no banheiro e voltei. Só fiz isso. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui para falar sobre a prova. O seu resultado saiu em 6 dias, Sara? O meu resultado? Eu não me lembro, Fernanda. Eu acho que foi um pouco mais do que 6 dias. Eu acho que foi, se eu não me engano, tipo, uns 8 dias, alguma coisa do tipo. Depois eu até posso te confirmar isso, que eu posso ver lá qual foi. Porque antigamente eram 10 dias. E de um tempo já, eles trocaram para 6 dias. Aí eu sempre pergunto, porque quando era 10 dias, eles sempre foram muito assim, pontuais e às vezes saía antes. Por exemplo, na época que era 10 dias, eu já recebi o resultado em 7 dias.
Mas depois que trocou para 6 dias, a gente sabe que às vezes o resultado sai um pouquinho depois, ou sai 6 dias, a gente nunca escuta ninguém falar que saiu antes, sabe? Ah, saiu antes, nunca. 6 dias é assim, Não, nunca. não saiu mesmo, porque eu ficava todo dia olhando lá e não tinha, não. Antes de 6 dias não foi, não. É porque a ansiedade é grande, né? A gente fica verificando. Sim. A outra coisa que eu queria falar é de estar com os documentos no dia, né? Tá ali, se você tiver passaporte, com o passaporte. Se não for o caso do passaporte, a identidade, né? Ou carteira de motorista, alguma coisa desse O tipo. documento, de preferência o documento que você usou para fazer inscrição na prova, porque em alguns casos a gente escuta umas histórias assim, sabe? Então, a gente teve, por exemplo, uma aluna uma vez, que na hora que ela foi preencher o nome dela, eu não me lembro agora, mas tipo, ela tinha 4 nomes, né? Nome, sobrenome, tinha 4, e ela pulou um. E eles não deixaram ela fazer a prova. Eles não deixaram ela fazer a prova. Então, essas coisas que assim, é importante tomar cuidado. Quando você for fazer a sua inscrição na prova, põe o seu nome como ele está no documento de identificação que você vai apresentar. Ah, eu vou apresentar a minha identidade. O seu nome como está na sua identidade. Tem que ser assim, porque se falta uma coisa ali, você corre risco de não conseguir fazer a prova. Outra coisa que é um detalhe, mas é importante também, eu não precisei, mas quando você já tem muito claro, né, para onde você quer estudar, uma universidade de fora, é você inscrever essa universidade como um recipient, né, como um destino para o score, né, para que a própria ETS envie o seu score para essa universidade. E você vai usar o seu score para a Universidade dos 96 pontos na Austrália? Então, acabou que a minha vida mudou tanto no ano passado. Eu tive um resultado melhor do que eu esperava, né? No sentido de que ao invés de eu fazer mestrado agora, eu decidi começar a trabalhar e eu estou muito satisfeita com o meu trabalho. Então, hoje eu tô trabalhando para uma empresa multinacional, né? Então, eu estou usando agora meu inglês. Embora eles não pediram, né, eles não pediram nenhum exame, até mesmo porque se eles pedissem não ia dar tempo, né, porque foi antes de eu fazer a prova. Mas eu acho assim que vale a pena, né? É uma coisa, o TOEFL também é uma conquista pessoal, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender. Sim, e assim, para quem quer assim estudar ou para quem quer melhorar, porque você pratica muito, você pratica habilidades que a gente não costuma praticar em cursos de inglês, acho que quem está escrevendo redação em curso de inglês? Eu nunca escrevi uma redação de 400 palavras no curso de inglês na minha vida, nunca. Nunca, ninguém nunca falou para eu fazer isso. Ninguém nunca falou para mim aqui, olha, pega aqui seu speaking, vamos mesclar, vamos trabalhar o seu reading com o seu listening e aí você dá a sua resposta. Não faz isso. E são habilidades que são importantes, sim. Porque quando a gente está falando, eu acho assim, representa muito bem essa situação acadêmica, onde você vai para a aula, escuta o professor falar, mas você já leu um texto e depois, se alguém te pedir para falar sobre aquilo, você tem que conseguir falar sobre aquilo. Isso é a realidade. Quando você acha... Só que isso te ajuda para tudo, né? Porque é tanta prática que você coloca ali, que isso é o que eu falo assim, não é um curso de inglês, porque não é. É um curso de estratégia para a prova do TOEFL. Mas você pratica tanto que você acaba melhorando várias habilidades ali do idioma por prática, como seria se você praticasse em qualquer outra coisa. Então, acaba que ajuda, eu acho que para tudo, né? De uma certa forma, você vai utilizar aquilo depois. E tem uma coisa também, assim, que eu percebi, é que o caminho tem que ser legal, né? Então, assim, o próprio caminho do preparatório tem que ser divertido. E embora os textos, por exemplo, sejam um pouco aleatórios, eu gostava de ler os textos. São coisas assim, que você... São curiosidades. Sabe aqueles programas assim de animal no Globo Repórter, sabe como? Então, os textos do Tampo é nesse estilo. Então, assim, é um pouco divertido. É assim mesmo. Quando você assim, entra ali para estudar sem estar naquele modo, eu tenho que estudar porque eu tenho que fazer a prova, isso e aquilo. Quando você entra
no preparatório, também entendendo que aquilo dali, que durante é um momento de aprendizado, né, que é uma oportunidade de aprendizado, fica mais leve, mais gostoso. Então, no final era divertido, assim, na hora que eu falava, caraca, gente, que coisa diferente, eu não quero saber isso. Não, mas é assim, gente, mas é verdade, olha só, é pra gente, e tem coisa assim que a gente acaba rindo depois mesmo. Eu lembro que uma vez, eu sempre falo isso porque são coisas que marcam a gente, assim, muitos e muitos anos atrás mesmo, muitos. Eu nem sonhava em ter preparatório online, mas eu já preparava pro TOEFL. Tem mais de uma década, assim, fácil. Eu peguei um texto sobre a composição química dos flocos de neve e me marcou, porque, tipo, eu ria na hora da prova. Eu falava, gente, tipo, sabe? Sério, tanta coisa pra eu ler, sabe? Porque você lê, aí você, pô, isso aqui e tal. Então, são coisas que eu já peguei áudio sobre diferentes tipos de fossilização. Gente, eu não sabia nada. Mas você vai ouvindo e fala assim, nossa, olha, mas eu lembro que eu vi isso num filme. Eu juro pra você, eu vi isso num filme. Eu quero ver. Então, assim, eu acho que realmente, eu acho que você tá certo. Eu acho que o jeito que você encara, não é? Porque se você encara com, ai, poxa, que saco, que maçante, mas não, você tem realmente, você tem de tudo. É literatura, astronomia, paleontologia. Assim, sempre cai para mim texto de dinossauro, sempre, sempre. Dinossauro sempre de paleontologia. Dinossauro. Então, assim, se você vai, porque tem tudo. Agricultura há 3 mil anos atrás. Aí você vai ler sobre agricultura. Então, assim, é de tudo, é bem diversificado. Ninguém pode falar que não é diversificado, porque diversificado é. Então, também é o jeito que você encara. Como quase tudo na vida, né? É o jeito que você encara. Então, ter uma atitude também positiva e saber que daquilo ali você está tirando um aprendizado, seja de estratégia, seja de vocabulário. Quanta palavra que a gente vê que são coisas que você nunca tinha visto antes. Então, eu acho que é legal também. Eu sou muito fã da prova do TOEFL, eu sou suspeita. E até mesmo porque é um tipo de exame que você vai ficar tenso no dia, né? Sim. Então, assim, você sabe que você não tem tempo para fazer nada. Você sabe que você não tem tempo para ler todo o texto, entender todos os detalhes, para responder todas as perguntas com certeza. Sim. Então, se você levar o preparatório de uma maneira pesada, já fica tudo muito pesado. Né? Porque dependendo do cronograma que você fizer, você vai ficar ali 2 meses estudando, né? Você não vai passar 2 meses em pura tensão, porque não leva a pena. A Thaisa falou aqui que acha que a prova, muita gente fala que a prova do TOEFL é injusta. Olha só, eu vou defender o TOEFL assim até dizer chega, sabe por quê? Porque de todas as provas de proficiência, é a prova mais justa. Porque você vai para provas como o IELTS, eu preparo para o IELTS, tá, gente? Olha só, eu não estou falando do IELTS porque eu não preparo para o IELTS, eu preparo para o IELTS, eu tenho vários alunos do IELTS. Mas o IELTS é uma prova que vai tirar de você tudo que puder em relação à gramática, vocabulário, porque eles vão exigir de você diversas estruturas gramaticais na sua redação. Eles vão exigir de você diversos marcadores de discurso. Eles vão exigir de você diversas palavras avançadas, não tem repetição de palavra. Então, assim, eles vão cobrar de você o idioma em si. O TOEFL não vai fazer isso com você. O TOEFL vai cobrar de você comunicação, desenvolvimento, clareza de ideias. O avaliador não vai olhar para a sua redação do TOEFL e falar assim, usou marcador de discurso? Não vai fazer isso. Ele está preocupado com você defender o seu ponto de vista, você foi claro na hora de defender o seu ponto de vista, você argumentou bem, você apresentou exemplo, é isso que ele vai. Então, o foco é outro. Por isso eu acho uma prova justa. Porque ela dá a oportunidade de você se expressar. Quando a gente está falando de redação e tudo, eu acho mais justo do que uma prova que vai tirar ponto de você porque você não usou marcador de discurso. Porque, gente, olha só. Se a gente for assim pensar, quando você aprende, você vai fazendo curso de inglês e tudo. Quem senta... Olha, eu tenho um monte de amigos. Assim, muitos amigos de longa data que são americanos. Nunca eu sentei com um amigo chegou pra mim, americano, e falou assim, therefore, nunca eu tive um amigo meu americano falando therefore. Nunca. Nem falando, nem escrevendo. Mas no IELTS você tem que ir lá colocar. Então se for falar a justiça, eu acho a prova do TOEFL mais justa, porque você não precisa escrever nenhum therefore.
E tem o detalhe também. Eu tive muitos erros gramaticais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um erro que eu cometia com frequência. Depois que eu escrevia, eu ia lá e aplicava no Grammar Vida Vida para eu poder ver quais eram os erros que eu tinha cometido. E aí, por exemplo, gente, não adianta. Eu não sei escrever true, although, eu sempre troco HR, entendeu? HR com T, enfim. Mas essa troca, né, que eu faço às vezes da letra ali é uma troca muito pequena e que não prejudica a qualidade, o entendimento. A compreensão. A compreensão. E eu sei que esses erros meus, eles praticamente foram ignorados na prova do campo. Eles ignoram essas coisas, assim, porque eu sei que eu tenho uma certa frequência em cometer esses errinhos, entendeu? Mas porque, como você falou, eles valorizam mais as suas construções, a sua clareza de ideias, as suas argumentações. Sim. No IELTS, jamais passaria despercebido. Não passa, gente. Eu juro pra você, não passa. Eles não perdoam pontuação. Eu não perdoo. Então, assim, eu acho muito justo, assim, das provas de proficiência. Ela pode não ser a prova, assim, que a gente gostaria que fosse em alguns aspectos, mas comparado com outras provas de proficiência que são pedidas para ingresso em faculdade, em instituições de ensino, eu acho ela a prova mais justa para um candidato, né? Então, assim, eu vou só responder aqui ele perguntou como é que funciona o speaking, os tipos de pergunta. Hoje em dia o speaking a gente tem 4 questões, antigamente a gente tinha 6, hoje em dia a gente tem 4. Que é uma boa notícia. Melhor para fazer. A gente tem uma questão independente, né, que é a questão que a gente tem que dar a nossa opinião. E a gente tem 3 questões que estão integradas, que vão mesclar, 2 vão mesclar leitura de texto com áudio, e a gente tem que repetir, né? Questão de repetição de conteúdo. E a última questão, que é só ouvir uma aula e a gente vai ter que aí selecionar as informações importantes e repetir o conteúdo. Então, são questões de repetição de conteúdo, né? Das 4, a gente tem 3 repetições de conteúdo e uma que é uma produção independente. Vou te perguntar sobre essa primeira questão. Como é que foi para você? Porque geralmente a primeira questão, embora ela estruturalmente não seja a questão mais difícil, é a questão geralmente que o aluno está mais nervoso, porque é a primeira questão. Como é que foi essa questão para você? Você estava mais tranquila porque tinha praticado? Você chegou a ficar um pouco nervosa? Como é que foi? Olha, como eu não lembro, eu estava muito nervosa. Estava muito nervosa na prova? Você estava muito nervosa, cara. Como eu estou dizendo, como eu não lembro de qual foi a questão que foi perguntada para mim, independente, né? Independente que a Fernanda está falando aqui, significa que é uma pergunta sobre você, sobre sua opinião, sobre sua vida. Eu não me lembro, realmente, eu não me lembro o que me foi. Ah, lembrei. Foi uma questão perguntando se eu prefiro fazer as coisas em cima da hora ou fazer as coisas com antecedência. Essa foi a pergunta. E aí eu falei que eu preferia fazer as coisas com antecedência e dei 2 justificativas para suportar minha opinião. Mas sim, eu estava nervosa. E eu acho muito difícil alguém fazer a prova do TOEFL completamente tranquilo. Mesmo depois que você pratica muito, a incerteza de você não saber o que vai vir, sabe? Essa incerteza de não saber o que vai vir, será que eu vou entender ou não vou? Se eu não entender, não interessa, acabou o tempo, eu tenho que falar, entendeu? Então, que é assim, you have 15 seconds to give an answer. Pronto, acabou. Entendi. É assim, 15 segundos para preparar. Acabou os 15 segundos, apita, né? Dá a sua resposta, já tá. Mas assim, eu acho que tem o nervosismo da prova mesmo, que a gente acaba tendo toda vez que vai fazer uma prova, a gente acaba que realmente fica nervoso. E eu acho que o TOEFL acaba que muitas vezes tem um nervosismo a mais, porque
muitas vezes tem muita coisa em jogo, né? É aquela bolsa de mestrado, é a oportunidade disso, daquilo, e às vezes é a única chance que a pessoa tem. Porque foi uma coisa que chegou até ela em cima da hora e ela só tem aquela oportunidade. E se ela não conseguir o resultado naquela vez, ela vai ter que esperar mais um ano para fazer. E eu acho que isso também não ajuda ninguém no nervosismo, né? Porque só aumenta, porque a pressão fica muito grande. Então, eu acho que tem uma série de fatores aí. No seu caso em especial, acho que também essas 3 horas de problema também com o computador também não deve ter ajudado muito no seu nervosismo, né? Sim, às 3 horas me deixou baqueada, pra ser sincera. Não, imagino, porque é o estresse de não saber se você vai conseguir fazer a prova, o estresse de tentar resolver o problema, mais a fome, mais o cansaço, mais frustração, porque está acontecendo uma coisa que você não esperava que fosse acontecer. E eu acho que tudo isso também não contribui. E mesmo assim, você tirou notão. Agora, uma coisa que eu tenho certeza assim, que ajuda muito a gente a ter mais tranquilidade. Quanto mais você se preparar, né, é inversamente proporcional. Quanto mais você se preparar, menos estresse você vai ter. Isso é sem dúvida. Porque você vai ficando acostumado, né? Às vezes a gente está fazendo coisas que pensa às vezes na sua profissão ou no seu estudo, o que você fazia há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, que era muito complexo para você e você faz hoje com tranquilidade, né? Então, a confiança que o treinamento te dá ajuda muito no controle do estresse e da ansiedade no dia da prova. Sim, com certeza. Sara, de todas as dicas que você deu várias dicas, você falou sobre várias coisas, ótimo, porque são informações importantes mesmo. Todos os detalhes que você deu sobre o processo de preparação, as coisas do home edition, são coisas muito importantes, né? Para as pessoas botarem na balança mesmo. Fazer home edition, fazer santo aplicador, porque em alguns lugares as pessoas têm uma opção, né? Eu vou fazer um, vou fazer o outro. E você pode escolher, são coisas que são importantes. Mas se você pudesse, então, dar mais uma dica, assim, geral, para quem está pensando em fazer a prova. Está pensando em fazer a prova, não sei se vou fazer e tal. Qual é a dica que você dá para essa pessoa, assim, sobre a sua visão sobre a prova, o que é esse processo? Faça um preparatório e siga fielmente um cronograma representando todas as condições do dia da prova. Ou seja, né, não faça como eu, que peguei e treinei com papel e caneta e no dia da prova usei quadro. Compre o quadro no primeiro dia do seu preparatório. Faça tudo como se você estivesse no dia da prova. Deixe o seu celular desligado ou no modo avião. Use o tempo que você tem você vai ter no dia da prova. E além disso, né? Treine o seu inglês em paralelo, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente não pode treinar sozinho. A gente pode treinar sozinho, a gente pode falar sozinho. E quanto mais a gente fala sozinho, mais confortável a gente fica com a nossa voz. Uma coisa que eu fiz muito nos dias que antecederam o teste. Você falou uma, eu já estou falando um monte, né? Tudo bem. Não, vai! Não, isso é importante. Uma coisa que eu fiz nos dias que antecederam a prova foi ouvir o jornal americano todo dia de manhã. Às vezes eu não estava nem entendendo o que estava falando, mas é para acostumar a ficar com o som de background em inglês. E aí você se acostuma com a pronúncia. Uma coisa que eu lembrei aqui, Fernanda, 2 coisas que eu tinha notado. O TOEFL, para quem vai fazer o Home Edition, ele só pode ser feito no Windows. Então, por exemplo, no meu caso que eu usava o Linux, sistema operacional Linux, e eu não pude usar o meu notebook. Então, eu tive que me preparar, tive que pegar um notebook emprestado e tal, para poder... Tinha o Windows para poder usar. Outra coisa que me pegou no dia de surpresa. No Home Edition, você não pode usar fone de ouvido. Sim. Mas então, você...
Eu não tinha percebido isso, não tinha não tinha atentado a esse detalhe. Então, eu treinei também usando sempre fone de ouvido. No dia, eu tive que usar o alto-falante do computador e o microfone do computador. E é diferente, porque o fone de ouvido, ele filtra ruído, né? O alto-falante não, é buzina passando, janela Sim. batendo e isso. É aquela coisa que a gente estava falando, a questão do em casa ou no centro aplicador. Então, assim, é importante a pessoa colocar na balança, porque isso vai muito de acordo com cada um. Não é? Por exemplo, você falou essa questão. Ah, porque você vai estudar, então você estuda, né? A gente estuda no formato da prova, né? Mas, por exemplo, você vai fazer o home edition, você está fazendo na sua casa, na tranquilidade da sua casa. Você vai fazer no centro aplicador, os centros aplicadores são um mistério. Essa é a verdade. Você vai ter centros aplicadores que são extremamente organizados, onde você vai ter os computadores separados, você vai ter as salas, poucas pessoas dentro da sala, e você tem assim, uma experiência linda, é maravilhoso. E você vai centro aplicador que está você, a pessoa do seu lado, se você abrir um pouco o braço, você dá cotovelada na pessoa. Então, assim, um monte de gente. Aí você tem barulho, tem gente passando atrás da sua cadeira o tempo todo. Então, assim, para quem vai fazer a prova em centro aplicador, tem que treinar fazer prova com barulho. Você tem que treinar assim, vai fazer exercício, liga a televisão, abre a porta do seu quarto. Você mora com outras pessoas, abre a porta, deixa as pessoas falando, você ouvindo, porque no dia da prova, é verdade, porque no dia da prova você não sabe como é o seu centro aplicador. Os centros aplicadores que estão em universidades tendem a ser melhores. Tendem a ser melhores em termos de organização, disposição das mesas e tudo. Mas os centros aplicadores que não são em universidades são um mistério mesmo. Então, pra gente, como a gente não sabe, a menos que você já conheça o centro aplicador, se você não conhece, você não sabe, o ideal é se preparar. Eu falo assim, o ideal é se preparar para o pior dos casos. Porque se não for o pior dos casos, lucro! E se for, você tá pronto. Exatamente. Então, assim, é bom a gente, né? Então, você vai fazer o home edition, você precisa se preocupar com isso. Vai fazer no centro aplicador, você tem que se preocupar com isso. Vai fazer o home edition, quadro branco. Não vai fazer o home edition, folha de papel e lápis. Vai fazer o home edition, som do computador, alto-falante. Vai fazer no centro aplicador, fonezinho, headset, o que você quiser. Então, assim, são coisas que são detalhes, mas que fazem a diferença na sua preparação. Né? Eu acho que no final é isso mesmo. Eu vou só. Tem duas pessoas aqui que me fizeram perguntas que são semelhantes. Sobre essa questão de nível de inglês e tudo. A prova do TOEFL, ela foi desenvolvida, né? A gente fala idealmente para alunos a partir do intermediário, né? A gente até tem. Eles falam A2, né? Que é do básico para o intermediário. O que acontece é que tudo depende do score que você precisa. Eu falo isso porque a gente tem assim, um range de score muito grande. Então, você tem, por exemplo, atleta que vai conseguir bolsa, né? Para jogar futebol tal. E a gente da universidade pede 40 pontos. Aí, 40 pontos, dá para ser nível básico? Dá. Dá para ser nível básico e tentar os 40 pontos. Isso aí. Ah, mas aí a faculdade pediu 60. Então, assim, o score que você precisa, ele vai ditar, sim, o nível de inglês que você tem que estar. Porque isso é importante. Não adianta... Porque a gente fala que ela não é uma prova de inglês, não é. Né? Ela não é uma prova de inglês convencional, mas ela é uma prova de inglês. Né? Assim, no sentido de você tem que saber ler, entender, escrever, ouvir. Né? Então, assim, você tem que ter, sim, um certo nível de inglês para você fazer a prova, ainda mais porque depende do score que você precisa. Preciso tirar 100. Dá para fazer sendo básico? As estratégias vão me levar até lá? Não vão. Por quê? Você não vai conseguir implementar as estratégias. O problema não são as estratégias. O problema é que o seu nível de inglês não vai ser compatível com o que você precisa para você implementar as estratégias. Então, tem que saber quanto você precisa tirar e qual é o seu nível de inglês atual. Então, assim, eu recebo muitas mensagens assim, Fernanda, meu nível de inglês é tal, eu preciso de score X, o que eu faço? Ó, tira esse ano para focar no nível de inglês.
Não vai fazer a prova agora, não compensa começar a se preparar agora, compensa focar no nível de inglês, para chegar naquele nível de inglês, para você começar a se preparar. Porque é uma prova que, claro, é estratégia e tudo, mas você tem que saber o inglês, né? Não dá para você ter só a estratégia em mãos. Sara, o que você vai fazer agora? Então, você pegou, conseguiu a sua nota. Você já falou, está trabalhando na multinacional e tudo. Você tem 2 anos para usar essa nota. Tem 2 anos para gastar. 2 anos. Então, assim, nesses 2 anos, você tem algum planejamento, alguma coisa em mente para essa nota? Ou você realmente vai agora deixar para ver como as coisas vão caminhar? Como tá? Eu tenho a intenção de fazer mestrado. E, sem sombra de dúvida, todos os mestrados que estão na minha paleta de possibilidades exigem ou uma prova ou uma certificação, exigem uma demonstração do meu nível de inglês, né? Então, eu acredito que nos próximos 2 anos eu vou utilizar esse meu score para aplicar para algum mestrado. Até porque o score que você tirou é um ótimo score, porque abre um monte de portas, né? Porque ele é um score que vai abrir assim, a porta desde as universidades, né? Que vão pedir que tem umas médias de score mais baixo, quanto as que têm as médias mais altas. Porque geralmente as médias mais altas pedidas vão nessa casa. Então, abre muitas portas para você. Sim. Eu não me lembro exatamente os ranges, né? Mas esse range já está no avançado. Sim. Então, e como eu falei, né? Aquele mestrado que eu tinha me baseado para dizer qual ia ser a nota que eu pretendia tirar, aquele dali que eu tinha focado, eu alcancei, né? Aquele está garantido. Exato, ele está garantido. Sara, muito obrigada. Obrigada por ter conversado com a gente. Poxa, muito obrigada por ter, assim, trazido tanta coisa legal para falar sobre a sua experiência, sobre as dicas, assim, para quem está assistindo, quem quer fazer a prova. Achei, assim, maravilhoso você ter anotado, sabe? Ter se preocupado em anotar, para dar para compartilhar. Poxa, muito legal, adorei. Muito obrigada, então. Eu estava, assim, com muita vontade de acrescentar para alguém hoje, né? Então, se eu conseguir acrescentar informação que vai ajudar para alguma pessoa, porque às vezes a gente fica muito inseguro, né? E acha que a gente não é capaz, mas a gente é capaz. Então, é isso aí. Espero que essa nossa live possa ajudar as pessoas que também estão se preparando. Não, com certeza. Informações excelentes, muito, muito bom, ótimo e, pô, nota 1000. Adorei. Tá bom? Muito obrigada novamente. A gente vai se falando. E prazer te conhecer, Fernanda. Prazer conhecer você também, gente. Para quem tá assistindo essa live depois, já tá aqui gravada no meu Instagram. Quem tá aqui agora quiser assistir depois ou indicar para um amigo, para alguém assistir, vai ficar aqui no perfil no Instagram. Pode deixar depois aqui embaixo a sua dúvida que eu vou responder. Se tiver alguma coisa que queira perguntar para a Sara, marca ela aqui também. Deixa a pergunta aqui para ela que a Sara depois responde. Responde, Sara? Respondo com prazer. Então, deixa aqui, não deixa de compartilhar. Mostra para o seu amigo que está pensando em fazer, para quem está pensando em fazer, para saber mais sobre a prova. E é isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Sara, boa noite para todo mundo. Um abraço. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Beijo.